Olá, olá, 6 de abril de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Defesa Civil diz que não houve tempo para a interdição, mas sabia de problemas na ponte metálica que desabou em Bacabal. Começa a ser pago hoje o novo auxílio emergencial. Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos pesquisa o perfil socioeconômico dos casos de Covid no Maranhão. Levantamento aponta aumento do uso de drogas por idosos durante a pandemia. E hoje tem Libertadores da América e o Sampaio já está de volta de olho no estadual e na Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de terça-feira. Estamos começando o dia. Vamos juntos aqui até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Muita informação, a informação não para. Daqui a pouquinho tem Silvan Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. Diogo Trim fala de política e muito mais. Vem comigo porque a gente começa o dia mostrando o trânsito nas principais avenidas da capital. A gente começa com a Avenida Daniel de Latouche, com a Avenida dos Holandeses. Esse aí, ó, o trecho, você vê do lado esquerdo a pista com as pessoas motoristas que estão vindo do setor praia, estão vindo do Araçagi, do Olho d'Água, estão aí desse lado esquerdo aí, portanto, ó. À direita, quem está seguindo no sentido contrário, e aí o trânsito está bastante movimentado nesse ponto aí, nessa rotatória aí da Avenida Daniel de Latouche com a Avenida dos Holandeses. Segundo ponto que a gente mostra ao vivo, é agora, hein? Tempo real. Estamos mostrando para você agora. Vamos lá? Vamos para o segundo ponto? Vamos movimentar a nossa câmera aqui para o segundo ponto. A gente mostra ao vivo para você o trânsito na capital. Aí está. Nesse instante a gente tem a Avenida dos Franceses, sempre um movimento intenso nesse horário. A pista da direita é quem segue no sentido centro. Bom dia, bom trabalho para você que está aí, ó, acompanhando a gente no celular, você que está no carro aí, ouvindo o nosso Bom Dia Maranhão, você que está no transporte coletivo também pela internet das nossas plataformas digitais, acompanhando o nosso programa. O terceiro ponto que a gente mostra para você agora ao vivo aqui na TV Difusora. Vamos para o terceiro ponto, vamos mostrar mais um ponto ao vivo para você agora, então, monitoramento feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, SMTT. Aí você tem a avenida, essa é a avenida, a gente está ali próximo à entrada do bairro Cidade Operária, a Guajajaras. Estamos na Avenida Guajajaras nesse momento, mostrando ao vivo para você o trânsito. Olha aí, Lourenço Vieira da Silva liberado o trânsito, olha quantas motos, gente. Muitas motos, né? Tá aí o trânsito nesse instante, o sol já está brilhando na ilha e muita gente indo para o trabalho, muita gente se deslocando nesse momento aí para os seus compromissos nessa manhã de terça-feira. Para fechar, o último ponto que a gente mostra nesse monitoramento da SMTT para você agora é esse aqui, ó. Avenida dos Portugueses, à direita a pista que segue no sentido Bacanga, sentido contrário a pista da esquerda. Portanto, aí, ó, movimentação já esperada para esse horário, mas não há interrupção no trânsito nesse ponto da cidade, não há nenhum problema de lentidão no trânsito aí nessa região até o momento e nem acidentes também. A nossa produção confirma para a gente essa informação. Prestação de serviços do Bom Dia, sim, pela manhã cedinho você tem as principais notícias e também imagens ao vivo, como por exemplo essa que você viu do trânsito. Vamos para a Imperatriz agora, a segunda maior cidade do estado. Daqui a pouquinho o Geisel Nascimento fala ao vivo de lá, mas agora a gente já tem imagens da Rua Ceará, esquina com Santa Teresa. O bairro é Jussara, que recebe o nosso abraço nesta manhã aí em Imperatriz. Olha como é que está o trânsito por lá. Tranquilo, o dia está começando, o sol já está brilhando, não chove nesse momento. Lá em Imperatriz, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo com imagens ao vivo do alto, lá do centro de Imperatriz, para você aqui no nosso Bom Dia, hein? Olha, a Defesa Civil de Bacabal diz que já tinha conhecimento sobre o problema na ponte que desabou nesse final de semana, matando uma pessoa e ferindo mais 3. O Eduardo Bueno está comigo aqui para atualizar esse assunto. A gente ouviu, inclusive, especialistas. E o Bueno está comigo aqui. Ô, Eduardo, se a Defesa Civil já tinha essa informação, qual foi a dificuldade aí? Bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia a todos. É a pergunta que a gente também se faz, né? Já que a Defesa Civil disse que no sábado já tinha feito uma inspeção nessa ponte e tinha constatado problemas, por exemplo, como a ferrugem em alguma parte da estrutura. Também pretendia fazer aí também o bloqueio da passagem de pedestres por essa ponte metálica que servia como passagem entre o bairro, desculpa, eu vou subir aqui minha máscara um pouquinho, entre o bairro da
Trizidela, lá em Bacabal, e também o centro da cidade. Só que, segundo a Defesa Civil Municipal, não houve tempo hábil para fazer essa interdição. Eles tinham ido um dia antes e a pessoa responsável, o coordenador da Defesa Civil Municipal, ele garante que naquele momento eles estavam indo fazer a interdição do local, mas que não deu tempo. Quando a equipe chegou, o desabamento já tinha acontecido. A gente vai ouvir agora o que falou o coordenador Washington Luiz, ele é coordenador da Defesa Civil Municipal lá de Bacabal. Vamos ver agora o que ele disse. Você ontem esteve presente aqui, você viu que nós estávamos olhando, avaliando a ponte, Corpo de Bombeiro da Defesa Civil, mas infelizmente não foi a tempo da gente poder interditar a ponte. Mas as famílias ribeirinhas, eles estavam comunicados do risco, inclusive a denúncia veio através deles, né, que a ponte estava avariada, e aí a gente já tinha resolvido fazer essa vistoria, mas como não é um trâmite normal, é uma vistoria mais como é que eu posso dizer, uma vistoria mais bem avaliada através dos nossos engenheiros e através também do acompanhamento do Corpo de Bombeiro, e a gente estava prestes a interditar. Infelizmente não houve tempo, né? A gente foi comunicado que tinha um aglomerado de pessoas em cima da ponte. De imediato eu acionei o Corpo de Bombeiro para que pudesse vir, para a gente poder fazer com que essas pessoas se evadissem do local, e não deu tempo, a ponte caiu antes. Bom, Adalberto, então fica a nossa pergunta, né? Por que tanta demora? E o questionamento também que os moradores fazem é por que tanta demora da interdição dessa estrutura, já que a Defesa Civil Municipal tinha essa informação, sabia, inclusive já havia inspecionado o local. Nós também conversamos com um especialista, ele que é mestre em estruturas, pontes, construções, é professor e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão, e ele explicou para a gente, falou que estruturas como essa, como a que aconteceu lá em Bacabal, elas dão sinais de que problemas podem acontecer, ou seja, elas desde o início já mostram que problemas como esse, tragédias como essa, poderiam ser evitadas se uma palavra fundamental, Adalberto, a manutenção dessa estrutura tivesse sido feita. Vamos ouvir agora o que falou, então, o pesquisador da UFMA. As estruturas, elas sinalizam, elas dão sinais quando já começa a ter problemas de deterioração. Por exemplo, já verificou, já começam a perder área útil, já começam a perder seção devido ao problema de corrosão. Isso ali já é um indicativo, opa, já tem que fazer uma manutenção. Infelizmente, isso não é um problema local, estadual, é uma questão a nível nacional de não termos a cultura de fazer a manutenção preventiva das nossas passarelas, das pontes e dos viadutos que a gente tem. Verificamos recentes casos como que aconteceu, mas numa situação muito maior, em São Paulo, em Brasília, viadutos que entraram em colapso. Aqui, o problema também foi a questão de manutenção, não foi uma questão de sobrecarga. E, lógico, como já está com o processo avançado, quando houve uma sobrecarga, e a gente viu várias pessoas aglomeradas ali na ponte, ainda mais nessa época que está tendo um pico de pandemia, a estrutura vem ao colapso. Bom, Adalberto, agora, depois que o laudo ficar pronto, uma investigação da Polícia Civil vai apurar as devidas responsabilidades pela morte desse rapaz de 21 anos, né? O jovem que acabou sendo atingido por parte da estrutura da ponte que desabou. Ele foi levado para o Hospital Laura Vasconcelos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. 2 pessoas continuam internadas também por lá, no total foram 4 vítimas, né? A sorte é que tinha pouca gente, se a gente pode dizer assim, né? Já que é uma tragédia terrível que aconteceu no município de Bacabal, é que a maior parte das pessoas conseguiu se salvar, e também porque outros moradores da cidade que acompanharam aí toda essa situação, eles entraram nas águas do Rio Mearim para fazer o salvamento e a retirada das pessoas que acabaram caindo com o desabamento da ponte. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Pelo jeito, a situação poderia ter sido bem pior. Claro que lamentamos aqui a perda desta vida, né? Essa pessoa que acabou perdendo a vida por conta dessa situação, mas a quantidade de pessoas que estavam lá, a informação que se tem, né? Naquele momento na ponte, a tragédia poderia ter sido bem pior. É preciso que responsabilidades sejam apuradas em relação ao que aconteceu. A gente vai continuar acompanhando. Vamos falar da pandemia, porque agora a gente acompanha os números da vacinação aqui na capital. A gente fala da pandemia com os números da Covid daqui a pouquinho, o número de pessoas, o número de casos ativos já, mas agora a gente tem os números da
os números da vacinação. 562.337, o total de doses aplicadas, em São Luís 123.798. Esse é o último número divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde e também pela Secretaria Municipal. Por falar em vacinação, mais de 127 mil novas doses de vacinas foram distribuídas para 111 municípios no interior do estado. Teve uma situação aí de voo, já chegava o horário da noite, por exemplo, em Balsas, o voo foi adiado para hoje, porque não dava tempo da aeronave voltar a São Luís, mas os municípios receberam essa vacinação ontem, alguns municípios. Aqueles municípios que já aplicaram mais de 70% das vacinas recebidas. Vamos ver. No avião do governo do estado foram enviadas doses para as regiões de Açailândia e Imperatriz. Já no helicóptero do Centro Tático Aéreo foram as doses destinadas às regiões de Balsas e Santa Inês. Esta última já estava sem vacina desde a última sexta-feira. Ao todo, 127.840 doses foram enviadas para 111 municípios do interior do estado nesta segunda-feira. Hoje, tanto o Centro Tático Aéreo quanto o avião estão fazendo essa distribuição. Nós temos algumas regiões, basicamente 3 regiões que a gente manda por via terrestre. Essas amanhã a gente está disponibilizando. De acordo com o decreto do governo do estado, estão aptos para receber novas doses os municípios que já aplicaram pelo menos 70% das doses recebidas. Na verdade, a gente vem trabalhando isso diariamente. A Secretaria de Saúde tem mantido vários esforços para a gente agilizar a digitação desses dados. Inclusive, a gente hoje começa o treinamento dos profissionais que passaram no seletivo, né, que são digitadores também, para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, hoje, a partir de amanhã, eles já estão em campo para ajudar os municípios nessa digitação. Uma nova fase de imunização foi iniciada aqui no estado. A vacinação de profissionais de segurança e salvamento do Maranhão. Por enquanto, as aplicações estão acontecendo exclusivamente aqui na capital e no município de Imperatriz. Nos 217 municípios do estado, há mais de 20 mil servidores que atuam nos sistemas de segurança. Mas, até o momento, o governo federal enviou apenas 2.540 doses para este público. A grande maioria são doses referentes à segunda dose da vacina Coronavac e AstraZeneca. Então, foram pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose e vão receber o reforço agora da segunda dose. A gente acompanha agora os números da Covid em todo o estado. O boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde é esse aqui, 244.995 casos registrados, 222.609 recuperados. O número de casos ativos ainda é muito alto, 16.108. Você viu que ontem a gente deu aqui a taxa de ocupação na rede privada de UTIs com 100%. Número de óbitos, 6.278, subiu esse número. Número de novos casos, 144 em São Luís, 9 em Imperatriz e 88 nas demais regiões. Esse é o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. São 16.108 casos ativos, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão em casa, estão nos leitos de UTI, enfim, é um número muito alto. O cuidado continua, a gente precisa continuar com esse cuidado. No Brasil, houve uma queda nos últimos dias em relação à média móvel, mas ainda não estamos numa situação favorável, não. É preciso ter todo o cuidado. A gente vai agora à região Tocantins. O Geisel Nascimento está comigo aqui ao vivo, falando com a gente aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Olá, Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto Mello, bom dia a todos. A gente começa a nossa participação falando que o novo decreto municipal, editado ontem, dia 5, pela Prefeitura de Imperatriz, irá permitir o retorno das aulas práticas dos cursos superiores da área da saúde, como estágios e clínicas médicas das faculdades. A informação foi confirmada pela secretária do município de governo, né? O novo decreto começa a valer a partir de hoje e deverá ser publicado até o final do dia. Ainda de acordo com o decreto, as aulas para o ensino infantil deverão ocorrer em formato híbrido, parte presencial e parte de forma online. Outra mudança é relacionada ao esporte. O decreto permite o retorno de esportes ao ar livre, porém, torneios e competições continuam vedados. Em relação ao funcionamento das igrejas e do comércio, ambos só poderão funcionar com 50% de lotação. Outras restrições do decreto anterior, como o funcionamento de bares, foram prorrogadas por mais 15 dias.
E o aeroporto Renato Cortes Moreira, aqui de Imperatriz, será leiloado amanhã, quarta-feira, dia 7, juntamente com outros 21 aeroportos brasileiros, entre eles o da capital São Luís. As duas estruturas aeroportuárias maranhenses estão inclusas no Bloco Central, divisão feita pelo Ministério da Infraestrutura, que contempla outros 4 aeroportos. O leilão é para a concessão dos terminais aeroportuários e o objetivo desse leilão é atrair grandes investimentos, inclusive internacionais, o que, segundo o governo federal, viabiliza mais rapidez nos investimentos e aprimoramento das práticas no setor. E segue o cronograma de vacinação para esta terça-feira, dia 6 de abril. Agora a vacinação começa a partir dos 69 anos ou mais. De acordo com a Secretaria, o local da vacinação continua em 3 endereços. Na modalidade drive-thru, na Faculdade Particular Selma, no entroncamento, na Escola Maria Francisca Pereira da Silva, Antiga Mutirão, na Avenida Newton Belo, ao lado do cemitério Campo da Saudade, e na Escola Madalena de Canossa, no Parque Santa Lúcia. O horário das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Essas são as informações, os destaques de hoje, desta terça-feira, da nossa participação. Eu volto no estúdio na capital com você, Adalberto Melo. Obrigado, Geisé. Um ótimo dia a todos aí em Imperatriz. Geisé Nascimento ao vivo com a gente, atualizando tudo, trazendo as informações para você. Agora confira o nosso giro de notícias aqui no Bom Dia desta terça-feira. Vamos conferir. A menos de um mês do fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, pouco menos de 1/3 dos contribuintes acertou as contas com o Leão. Nas 5 primeiras semanas de envio, 10.580.505 contribuintes entregaram o documento. Isso equivale a 32,4% do previsto para este ano. O prazo de entrega começou em 1º de março e irá até as 23 horas 50 minutos e 59 segundos de 30 de abril. O Ministério da Educação abre hoje as inscrições do primeiro processo seletivo em 2021 do Sistema de Seleção Unificada, SISU. O Instituto Federal do Maranhão adota o sistema como forma de acesso aos cursos de graduação e, nesta edição, está oferecendo 1.660 vagas distribuídas por 15 campi. O critério de classificação será a nota no Enem 2020 e os candidatos poderão se inscrever de 6 a 9 de abril no site do SISU. A Câmara Municipal de São Luís prorrogou por mais uma semana, até o dia 9 de abril, a suspensão das atividades presenciais nas dependências do Palácio Pedro Neiva de Santana, sede do Legislativo Municipal, devido à pandemia de Covid-19. Com a suspensão das atividades presenciais, os servidores da Câmara vão realizar suas atividades no formato de home office. Já as sessões ordinárias serão realizadas pelo sistema de deliberação remota. No próximo bloco, o governo federal começa a pagar hoje o novo auxílio emergencial. E mais, Silvão Alves vem aí atualizando os assuntos da área de segurança, vai falar inclusive sobre a prisão de um suspeito de ter participado do assassinato de um tenente-coronel aqui na capital. A gente volta já já, depois do intervalo, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo aqui pela TV Difusora. Agora a gente volta para falar de segurança. A Polícia Civil conseguiu prender um suspeito da morte do tenente-coronel da Polícia Militar, Juanilson Gomes Pinto. Vamos ver a reportagem. O suspeito foi ouvido nesta segunda-feira na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. É o segundo suspeito de participação no crime preso pela polícia. Outros 2 já estariam identificados, mas seguem foragidos. O homem de 30 anos foi preso no bairro Coab, em São Luís. Depois de uma campana, conseguimos efetuar a prisão dele, ali no bairro da Coab. Ele estava chegando na residência da mãe dele, no momento que a gente conseguiu abordar e fazer a prisão. Juanilson Gomes Pinto tinha 46 anos, era tenente-coronel da Polícia Militar e foi morto a tiros dentro de casa no residencial Pinheiros, na capital. Foi um crime que chamou muita atenção, até porque o tenente-coronel Juanilson era uma pessoa muito benquista na sociedade, era uma pessoa que ajudava todo mundo, trabalhava no Tribunal de Justiça durante muito tempo, trabalhou no Tribunal de Justiça, e foi morto dentro de casa na presença de familiares. Com isso, houve toda uma comoção a respeito desse crime, e hoje está se fechando um pouco mais dessa peça, dessa investigação, para que a gente também possa dar uma resposta para a família. Agora a gente tem a participação de Silvão Alves.
Silvão, bom dia. A morte do Tenente Coronel foi em janeiro desse ano, na porta da casa dele, do Residencial Pinheiros, aqui na capital, não é? É. A polícia não tem dúvida de que foi um latrocínio, roubo seguido de morte, não é? O objetivo deles era roubar o carro, roubar a arma do militar. E há uma quantidade enorme de pessoas envolvidas nesse crime. Você tem uma ideia já das prisões que foram efetuadas. Ontem teve mais essa através do mandado de prisão. Esse homem de 30 anos, ele teve participação efetiva no caso. Qual foi a participação dele, Silvão, pelo que foi apurado? Na verdade, há uma série de contribuição. Teve as pessoas que participaram diretamente do assalto, foram 4, né? Essas 4 pessoas foram presas, identificadas. Depois teve as pessoas que acabaram contribuindo para a venda dos objetos que foram roubados, as pessoas que acabaram contribuindo também para esconder o carro, o veículo que foi depois abandonado, quando eles descobriram que era o carro de um tenente-coronel. E aí a ligação de todas essas pessoas com a organização criminosa, né? Que isso também está evidenciado. Para você ter uma ideia, ainda tem 2, né, que participaram efetivamente desse crime aí, não foram ainda presos, mas estão identificados e também com mandado de prisão em aberto. É isso aí. Silvão, foi preso um suspeito de cometer um feminicídio durante o fim de semana em São Luís. Aliás, a gente registrou aqui ontem em Caxias, as mulheres foram mortas, enfim, foram... já temos 15. 15 já. Com esse lá de Caxias, né, que você está falando aí, que foi registrado. Tivemos esses 2 que ocorreram aqui no final de semana. E ontem esse cidadão que é considerado o suspeito do caso da morte da companheira dele, no caso o Etevaldo, ele se apresentou, né, estava escondido na casa de familiares, se apresentou lá na delegacia do Maiorbão. Depois ele foi conduzido para cá, para a Casa da Mulher Brasileira, onde funciona o departamento de feminicídio. Lá ele foi autuado em flagrante, porque a polícia considerou, já que o crime foi domingo, que ainda havia, né, respaldo legal para que ele fosse autuado em flagrante. Ele, no depoimento dele, argumentou que estava sendo traído pela vítima e tal. Uma outra coisa que chamou a atenção também é que essa moça, ela, embora estivesse desempregada atualmente, mas ela trabalhou em vários restaurantes aqui da cidade e ela tinha uma certa quantia de dinheiro na conta, cerca de R$ 1.500, e é possível que ele tenha se apossado do cartão da vítima depois do crime e sacou esse dinheiro da conta dela, que é mais uma qualificadora que a polícia está vendo aí como colocar isso aí. O certo é que ele foi autuado em flagrante e já está no Complexo Penitenciário São Luís à disposição da Justiça. Obrigado, viu, Silvão? Até amanhã. Ok. Até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h25. Vem comigo, a informação não para aqui no Bom Dia nessa terça-feira. Vamos juntos até às 8, quando chega o primeiro impacto. Olha, agora a gente vai à região dos Cocais atualizar as principais informações. Quem está com a gente ao vivo lá de Caxias é a Raquel Souza. Bom dia, Raquel. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Olha só, uma novidade, né? Uma boa notícia em meio ao caos que tem se formado na saúde, né? Por conta do aumento do número de mortes de pacientes com Covid-19. É que iniciaram ontem as atividades do novo centro Covid aqui em Caxias, que funciona no anexo do Complexo Hospitalar Municipal. Então, dessa forma, são 10 novos leitos de UTI e 18 novos leitos de enfermaria. Uma ação aí que é fruto de uma parceria entre o governo do estado e o município de Caxias. Ontem à noite já foi iniciada a internação dos pacientes que estavam na fila de espera. Agora mesmo a cidade recebendo esse suporte de leitos, a orientação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 é que a população não relaxe com as medidas de prevenção, né? O ideal é que ninguém precise ser internado. Portanto, é necessário que todos sigam à risca, né, os protocolos de prevenção e não façam aglomerações, como tem sido várias aglomerações vistas, principalmente na zona rural. E começa hoje a 8ª etapa do processo de vacinação, que tem como público-alvo os idosos. Esse processo inicia a cada semana. Hoje serão contemplados os idosos com idade a partir de 65 anos ou mais. E lembrando que são 3 pontos de vacinação aqui em Caxias. O Ginásio de Esportes João Castelo, na região central da cidade, o Centro de Referência e Saúde do Trabalhador, o Sereste, que fica ao lado do Hospital Municipal, e o Shopping em Caxias. Então, essa vacinação funciona de forma convencional e através de drive-thru. Esses idosos devem estar usando máscara e acompanhados de um familiar, levando ainda um documento
documento com identificação, um documento de identificação com foto e cartão do SUS ou número do CPF. O horário continua sendo o mesmo, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Portanto, é necessário que os idosos, né, que forem contemplados nesse novo processo de vacinação, nessa nova etapa, cumpram esses protocolos aí. Lembrando que o número de pessoas internadas até o momento em Caxias é de 89 e de ontem para cá foram 4 novos óbitos, né, totalizando 228 óbitos em Caxias. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. Raquel Souza, direto de Caxias com a gente. São 7 horas e 28 minutos. Um abraço a você que nos acompanha nas plataformas digitais. A gente está lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. No Facebook, a Maria do Socorro Nunes está com a gente. O Cristiano Cristim está com a gente também. A Lenise Costa, muita gente acompanhando aqui pelo Facebook o nosso Bom Dia Maranhão. Vai lá e compartilha a sala com os amigos também, né? São 7 horas e 28 minutos. Um levantamento aponta que durante a pandemia houve um aumento no uso de drogas por parte de idosos. Além disso, o tratamento também ficou bastante prejudicado. A gente vai ver na reportagem. Epidemia oculta. É assim que o aumento do uso de drogas entre idosos é definido no relatório anual do Painel Internacional de Controle de Narcóticos, publicado no fim de março. O aumento foi constatado através do crescimento de atendimentos no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e outras drogas em São Luís. A população idosa atendida aqui no CAPS-AD atualmente gira em torno de 15%, um percentual bem diferente do ano passado. O número não passava de 7%. Onde a gente vê a primeira droga que ele vai buscar para se recuperar, é o álcool. O álcool é a droga de escolha principal no caso da recuperação. Mas outras substâncias também são motivos de busca por tratamento. Por exemplo, os opiáceos, analgésicos e ansiolíticos. Porque a gente observa que esses idosos, com o passar do tempo, eles vão tendo alterações de sono, alterações no quadro de humor, o que vai buscando eles a tendência a uma automedicação. E com isso se tornam dependentes dessas substâncias. Como consequência, a demanda por alguns remédios controlados aumentou durante a pandemia de Covid-19, o que também causou interrupções nas cadeias de abastecimento global. Inaldo enfrenta o alcoolismo e, com tratamento, utiliza 3 tipos de medicamentos, receitados pelo médico que acompanha a evolução dele. Não estava conseguindo dormir normalmente, só que eu apertei a enfermaria, conversar com o meu médico, para me recitar um diazepam, para poder dormir à noite, porque eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum. O Marco Antônio também faz uso de medicamentos. Foi bem mais difícil manter o tratamento por conta da pandemia. Por causa dessa cachaça, eu perdi minha casa, perdi meus filhos, perdi quase tudo na minha vida. Em todo esse contexto, aumentou a necessidade do acompanhamento médico. O idoso, isolado e muitas vezes solitário, mesmo que à distância, precisa de um suporte de profissionais de saúde para passar desta fase com tranquilidade e sem maiores prejuízos na saúde física e mental. O que a gente tem feito dentro da nossa unidade é utilizar o serviço que a gente conhece como follow-up e utilizar também a telemedicina, que é falar com a pessoa por meio do aparelho celular, do aplicativo, né? A gente utiliza muito o FaceTime e do WhatsApp também, é uma forma da gente ter essa relação mais próxima, mas o idoso ele dificilmente vai poder ficar frequentando a nossa unidade. São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021, com valores que variam de R$ 150 a R$ 350. O pagamento para quem nasceu em janeiro cairá hoje em conta digital aberta pela Caixa Econômica Federal. E Eduardo Ericeira tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre esse auxílio que muita gente está aguardando. O valor ficou menor do que da outra vez, mas de qualquer forma já é alguma ajuda. Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O valor aí é bem menor e também o número de beneficiados caiu em relação ao primeiro pagamento ainda no ano passado, no ano de 2020, quando surgiu a pandemia, né, aqui no país e em todo o mundo. A gente vai mostrar agora, Adalberto, como é que está a movimentação. Já tem fila aqui nessa agência da Caixa Econômica Federal, aqui nas proximidades da Praça João Lisboa, que é uma das principais aqui da capital, localizada na região central de São Luís. Já tem uma fila bem grande aqui do lado de fora, as pessoas aguardando para poder entrar nesta agência. A gente imagina que muitas pessoas dessas vão ser beneficiadas justamente com o pagamento desse auxílio emergencial. O calendário de pagamento do auxílio segue o mês de nascimento dos
dos beneficiários. A primeira parcela será paga ao longo de abril até o dia 30, quando receberá quem nasceu em dezembro. No total, serão 4 parcelas. O auxílio emergencial 2021 está mais restrito do que o ano passado. Será pago em 4 parcelas com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família. Serão beneficiados, a gente falou sobre essa redução, 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que o auxílio emergencial, que foi pago de R$ 600 no ano passado, que foi aí para mais de 68 milhões de pessoas ainda no ano passado. A gente lembra, Adalberto, destaca aqui, telespectadores, só vai receber quem já recebeu no ano passado, ou seja, não foi aberto aí um novo cadastro. Isso aí é um dos protocolos a ser seguidos para o pagamento, aí planejamento dentro da Caixa Econômica Federal por parte do governo federal. Então, só deve receber esse auxílio emergencial quem já recebeu no ano passado. São pessoas autônomas, trabalhadores informais e também beneficiários do Bolsa Família que terão direito a receber também esse auxílio emergencial. Então não está aberto para cadastro, esse cadastro, esse limite aí a ser pago agora às pessoas de R$ 150 até R$ 375, são pessoas que já haviam sido beneficiadas ainda no ano passado e também beneficiários do Bolsa Família que estão sendo analisados. Então, portanto, não foi aberto nenhum tipo de cadastro e só quem recebeu ano passado vai receber esse benefício agora, mais uma vez, o auxílio emergencial. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pela informação. Só lembrando, pessoal, que o saque só vai ser possível semanas mais tarde, né? Quer dizer, não vai ser agora. E um detalhe também importante para você que está acompanhando a nossa programação é que você pode saber, tem 3 canais para você saber se você vai ter direito. Um canal é o canal do Dataprev, portal do Dataprev, que é o consultaauxilio.cidadania, e tem também o site, o site da Caixa Econômica, que é o auxiliocaixa.gov.br. O Eduardo está comigo aqui, tem mais informações? Não, né? Tá bom, é porque estava aqui comigo, achei que tinha outra informação para a gente dar. A gente, inclusive, informou você aí já sobre quem pode receber o auxílio, né? Reforçando, ter recebido o auxílio emergencial em 2020, ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, ter renda mensal de até 3 salários mínimos, R$ 3.300, a gente está com a cartela aí no ar, ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Essas são as condições para receber o auxílio emergencial, tá bom? Então, é preciso ficar lembrando disso, ver se você está enquadrado, consultar para saber se você vai ter direito, para não... Daqui a pouco a gente tem uma aglomeração nas agências e não é esse o objetivo. Inclusive, não funciona assim. Então, o dinheiro para saque não está disponível ainda. É no Caixa tem que atualizar o aplicativo. Então, a gente, ao longo dos nossos telejornais, nós vamos reforçar aqui essa informação que é fundamental para todos aqueles que nos assistem e acompanham a nossa programação em todo o Maranhão, tá bom? São 7h35, a gente agora vai falar do tempo, será que vai chover? A gente começa com a segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz, vendo como é que está o tempo por lá. Vem comigo aqui, ó, tá na tela. Esse é o centro de Imperatriz com imagens ao vivo agora. Imperatriz predomina, hoje o predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, a mínima é de 24 graus, a máxima é de 34 graus, portanto, você tem imagens de Imperatriz ao vivo nesse instante no centro da cidade. Bela imagem, por sinal, né? O dia está bonito lá em Imperatriz. Agora, aqui na capital maranhense, a previsão para hoje é o predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A mínima 25, a máxima 31 e a gente tem imagens ao vivo do Centro Histórico. Que bela imagem também para a gente começar o dia, olha só. Centro Histórico da capital maranhense, aí Praça João Lisboa, no Centro Histórico, com imagem ao vivo para você ligado aqui no Bom Dia. A gente vai ao vivo também agora para outra região, a gente vai para Açailândia, por lá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 32 e olha aí, o sol já está brilhando em Açailândia nessa manhã. Ontem o tempo estava meio nublado, hoje não, né? O sol já está aí, ó, já deu suas caras, temperatura lá em cima, eu repito, 23 de mínima, 32 de máxima em Açailândia. A gente tem a previsão para mais 3 cidades e a gente mostra aqui na tela para você. Uma delas é Caxias, na região dos Cocais. Por lá, o predomínio é de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Olha a mínima, 25 graus, a máxima 35 graus, a temperatura ainda continua bastante alta, né? No sul, Balsas, o predomínio é de céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de chuva, a mínima é de 22 e a máxima é de 35 graus. Zedoca, o predomínio de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A mínima em Zedoca é de 22 e a máxima é de
33 graus. Parceria nossa com o LabMed, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, trazendo sempre a previsão do tempo para você aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver uma pesquisa que foi feita com o perfil socioeconômico dos casos de Covid aqui do Maranhão. A gente vai falar já dessa pesquisa que foi feita com o perfil daquelas pessoas com a Covid-19. Tem política com Diogo Coutrinho, a gente fala também das notícias do esporte. Hoje é Libertadores da América, aqui na Difusora. Sábado tem Copa do Nordeste. Imagens ao vivo na Praça João Lisboa, é o centro histórico da cidade que a gente vê mais uma vez. Olha só que bela imagem. O dia está começando, vamos lá, vamos juntos para essa terça-feira com fé e com força. Estamos de volta, são 7 horas e mais 41 minutos, de volta ao vivo para todo o estado, o Bom Dia Maranhão. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos acaba de divulgar o perfil socioeconômico dos casos de Covid-19 aqui no estado. Sobre o assunto eu converso agora com a Thalita Nascimento, que é chefe do Departamento de Estudos Populacionais e Sociais do IBESC. Thalita, um bom dia, prazer tê-la aqui na TV Difusora. Bom dia. Thalita, o que foi observado nessa pesquisa? Tanto os casos de Covid quanto, por exemplo, os óbitos, os dois casos? Sim, nós traçamos um perfil epidemiológico, primeiramente, com a quantidade de casos, taxas de mortalidade, taxas de letalidade, e depois uma característica social e econômica dos casos e dos óbitos. Nós traçamos esse panorama, tendo em vista que nós já estamos com mais de um ano nessa pandemia. É importante conhecer o perfil das pessoas que foram acometidas. É interessante observar, sim. Em relação aos casos, qual foi o perfil identificado nessa pesquisa? Lembrando que a gente tem um caso da subnotificação, né? Muitos casos não entram nessa estatística, mas de qualquer forma, claro, assim como qualquer pesquisa, você tem que trabalhar com a amostra ali, né? E qual foi o resultado dessa pesquisa dos casos? É importante deixar bem claro que o perfil é sobre os casos que foram notificados por meio dos testes. Então, a subnotificação, de acordo com alguns estudos, ela está em torno de 80%, né? Para cada 2 casos, 8, ou apenas 2 casos a cada 10 são notificados. E é interessante notar, nós iniciamos com o perfil identificando que, em média, a renda das pessoas que foram submetidas aos testes, ela é maior do que a média do rendimento total da população, mostrando que, em sua maioria, quem teve acesso aos testes são pessoas com poder aquisitivo maior e com mais acesso à saúde. Em termos de sexo, as mulheres foram mais submetidas ao teste. Em termos de raça e cor, a população parda, por ser a maior parte da população, ela se submeteu mais ao teste, e a escolaridade média da população que realizou o teste é o ensino médio completo, embora, proporcionalmente, as pessoas com ensino superior foram as que tiveram uma maior taxa de testagem. Isso em relação aos casos. Thalita, agora em relação aos óbitos, aí a gente tem nesse perfil alguns pontos diferenciados? Sim, os pontos que mais diferenciam são, principalmente em relação ao sexo, embora as mulheres elas tenham se submetido mais aos testes, tendo mais comprovado casos entre as mulheres, a taxa de mortalidade dos homens ela é maior. Em relação à idade, a idade que mais se submeteu ao teste foi a idade de 25 a 64 anos, mas a taxa de mortalidade ela esteve superior nas taxas a partir de 65 anos, principalmente a partir de 75 anos. Então, essas são as principais características e as diferenças entre as pessoas que foram submetidas aos testes e aquelas que vieram a óbito. Qual a importância, Thalita, de um trabalho como esse, por exemplo, na formulação de políticas públicas aqui no estado? É importante porque você conhece as pessoas que estão mais acometidas, né, as características de forma geral. Você entende, principalmente em relação ao sexo, que os homens eles precisam estar mais alertas. Existem muitas políticas públicas para a saúde da mulher, mas nós entendemos aqui que é importante também haver uma maior conscientização de políticas públicas direcionadas ao sexo masculino.
e que o envelhecimento da população é algo real, não apenas aqui no Maranhão, mas em todo o mundo, e acredita-se que essa é uma tendência que vai se acentuar ainda mais, e a necessidade de políticas públicas direcionadas para a população idosa, no que se refere à saúde integral, não apenas da saúde clínica, mas também do esporte, do lazer e demais espaços de sociabilidade da população idosa. Thalita, essa pesquisa pode ser acessada pelas pessoas que estão assistindo a gente agora, enfim. Ela também, além da publicação, tem infográficos, o que consta? Exatamente, a publicação, o Boletim Social do IMESC, ele está na 6ª edição, ele surgiu da necessidade do Instituto, enquanto Instituto de Pesquisa Econômica, também divulgar estudos na área social, e ele pode ser acessado no site do IMESC, www.ma.gov.br, e além da publicação, vocês podem ter acesso a todos os dados em formato Excel que foram utilizados na pesquisa e um infográfico com as informações sintéticas e mais chaves da pesquisa. Obrigado, Thalita, pelas informações aqui. A pesquisa é extremamente importante. Parabéns pelo trabalho aí no IMESC, viu? Nós que agradecemos. Tenham um bom dia. Bom dia. São os pesquisadores do nosso estado, gente, fazendo história, fazendo pesquisa, né, contribuindo aí para a formulação de políticas públicas. Esses dados são fundamentais, por exemplo, para se pensar, né, para se elaborar, para se avaliar, inclusive, política pública. Não se faz isso sem pesquisa. A pesquisa é fundamental e a gente aqui, claro, abriu espaço para falar sobre essa pesquisa que está disponível. Você pode, inclusive, entrar lá no site do IMESC, você tem acesso ao boletim e também ao complemento, infográficos e tabela no Excel também. Dá uma passadinha por lá, um trabalho interessante de ser observado, viu? Agora a gente vai falar de política aqui no Bom Dia. Você está ligado com a gente em todo o Maranhão e agora a gente fala de política com a participação de John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou pareceres para a concessão de auxílio combustível, Vale Gás e o auxílio emergencial no Maranhão. Já era aguardado com expectativa. Isso. Né? Aquilo que você bem colocou no início da semana, Adalberto, não é? Sobre essas pautas que seriam discutidas ali na Assembleia. É apenas uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que dá o parecer, né, se o projeto é constitucional ou não. E depois de passar pela CCJ, vai para análise de plenário. Né? Quais são esses projetos? Aqueles projetos já foram anunciados pelo governador Flávio Dino, mas precisa ser aprovado pela Assembleia. Por exemplo, aquele auxílio, né, combustível para taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos, também auxílio para o setor cultural, né, de eventos, bares e restaurantes, também lanchonetes, tudo isso que foi ali já anunciado pelo governador e que precisa do aval da Assembleia. Ou seja, muita gente em dúvida ainda, Adalberto, muita gente na rua me perguntando quando é que vai ser pago, né, esse auxílio, onde que pode entrar, qual é o site. Só lembrando, ainda está em tramitação na Assembleia e deve ser aprovado o mais rápido possível. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deve ser aprovado pelo plenário, pelos deputados, e assim que é aprovado, creio eu que ainda nesta semana, Adalberto, aí sim você pode, né, entrar em contato com o governo do estado, realizar um cadastro para receber esse auxílio. Então, amanhã, inclusive, a gente vai estar entrevistando aqui o Márcio Ronais, que é secretário da SEDES, para tirar dúvida das pessoas também sobre esse assunto, né? Saber como é que vai fazer para receber o auxílio. E na sexta-feira a gente vai receber aqui o secretário de Cultura do Estado, porque também foi outra área contemplada. As dúvidas existem e a gente está indo direto às fontes aqui no Bom Dia Amanhã, portanto, essa entrevista com o secretário da área social, né? Exato. E aí na CCJ, Adalberto, foi ali também, outro tema foi a questão do empréstimo, né, do governo do Maranhão, ali para financiar obras no setor de infraestrutura, por exemplo, e de transporte, algo em torno de 180 milhões, né, que também foi aprovado na CCJ. E, além disso, o estado de calamidade de alguns municípios, também passou pela CCJ, como Lago da Pedra, Balsas, Afonso Cunha, né, Pinheiro, também ali em discussão na CCJ. Tudo isso, né, ontem, na sessão remota, lembrando, sessão remota da Assembleia Legislativa, essas pautas foram importantes colocadas ali e que já tiveram o parecer dos deputados. Né? A CCJ, só lembrando, é presidida aqui nesse período, nessa legislatura, pelo deputado Adelmo Soares, né? Ele que é o presidente da CCJ, e ontem mais de 40 matérias, decretos, moções
foram analisadas pela sua Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, agora, quanto ao auxílio emergencial, já aprovado na CCJ, pronto para ir a plenário, então? Pronto para ir a plenário e, sem dúvida, Adalberto, sem nenhuma dificuldade, né? Vai ser aprovado. O próprio presidente da Assembleia, Otelino Neto, esteve reunido com o governador justamente para alinhar isso, né? A gente até mostrou aqui esse encontro do presidente Otelino na segunda-feira, né, com o governador Flávio Dino, e lá eles já, né, traçaram isso, e o presidente Otelino ali, junto com os outros deputados, estão dando celeridade para a aprovação mais rápida possível desses projetos. Então, coloca em plenário vota, aprova, aí volta aí, o governo do estado pode, portanto, já dar esse auxílio, essa ajuda para esses setores. João, vamos falar da política nacional, porque o Ciro Gomes disse que pediu, inclusive, ao Lula, né, para seguir o exemplo da Cristina Kirchner, que foi vice na Argentina, ou seja, um recado aí, né? Eu acho impossível isso acontecer. Claro que foi uma sugestão do Ciro Gomes. Ontem, Adalberto... Uma sugestão bem no estilo Ciro Gomes, né? Bem no estilo Ciro Gomes, né? É claro que isso não foi bem recebido nem pelo Lula, nem pelo PT e nem por alguns partidos ali, lideranças políticas. Mas o Ciro fala, o que aconteceu lá na Argentina, não é? A Cristina Kirchner foi vice do Alberto Fernandes. A Cristina Kirchner foi uma ex-presidente, não é? Da família tradicional política da Argentina. Ela se colocou como vice e eles venceram lá na Argentina. E o Ciro acha que o Lula poderia ser vice dele, né? Poderia encampar uma chapa ali. Só que ontem uma pesquisa mostrou, pesquisa XP Investimento, mostrou que pela primeira vez o Lula passa à frente do Bolsonaro. Ou seja, a pesquisa mostrou que o Lula teria 29% e o Bolsonaro 28%. Né? Então, o Lula hoje, segundo a pesquisa XP, lidera. É claro que o presidente disse que vai discutir a candidatura só no próximo ano, mas é óbvio, né, que ele já é um candidato, um pré-candidato já é posto diante das últimas decisões do STF, da Justiça, que o tornam, nesse momento, elegível. Né? Claro que ele ainda responde aos processos que vão para a Justiça Federal de Brasília, mas nesse momento o Lula pode ser candidato. E aí é importante, né, que haja uma união, sempre digo, importante que haja uma união, Adalberto, talvez não no primeiro turno. Talvez o Lula seja candidato, Ciro Gomes candidato, outros nomes, alguém do PSOL, mas que haja um compromisso de ir no segundo turno, é o que defende o governador Flávio Dino, de uma união para derrotar o presidente Bolsonaro. Não é? Se continuar essa briga aí entre Ciro e Lula, facilmente Bolsonaro vence as eleições no segundo, porque não haverá união. Então, a leitura da pesquisa também é o equilíbrio, né? Porque considerando a margem de erro, 1% não é nada, né? Não é nada, é praticamente empatado, né? Empatados. Tanto no primeiro turno, quanto em simulações de segundo turno aí, entre Lula e o Bolsonaro. Nessa pesquisa que a gente se refere aqui especificamente da XP. Exato. Obrigado, viu, João Coutrinho? Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho é nosso colunista de política com a gente aqui. Agora a gente da política vira a chave, a gente fala agora de futebol, vamos falar da maior competição do futebol no continente. O Santos começa a disputar hoje uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Jogo que você vai acompanhar aqui na Difusora, hein? Em meio a alguns problemas, o time santista tem a volta do principal jogador. O clube brasileiro desembarcou em Buenos Aires já no domingo e chegou animado. Fala, rapaziada, chegamos aqui na Argentina. Rapaziada aí, Didico, Jean, tamo junto, é nóis, mano. Na bagagem, alguns problemas. Já nos treinos em Atibaia, o time paulista perdeu Sandri, que sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho direito. Quem deve substituí-lo é o jovem volante Vinícius Balieiro. Por outro lado, Soteldo viajou com o Santos depois de quase 3 semanas preso na Venezuela por conta da pandemia. Mesmo assim, o autor desse golaço na fase anterior deve ficar mesmo no banco de reservas. A grande novidade é a volta de Marinho ao time. Atacante eleito o melhor jogador em atividade na América do Sul na temporada passada. Vai estrear na competição. Se por um lado o Santos chega como vice-campeão da edição passada da Libertadores, vai ter que brigar por uma vaga na fase de grupos com uma equipe que segue em atividade. O São Lourenço jogou pela última vez na sexta-feira passada pelo Campeonato Argentino, enquanto o Peixe entrou em campo pela última vez há cerca de 3 semanas.
O Santos precisará ter cuidado, nesse jogo de ida, com Franco de Santo, que em 5 partidas pelo Ciclone marcou 5 vezes. O atacante vem chamando a atenção não apenas pela boa atuação, mas pela inusitada forma de comemorar os gols. De Santo forma com as mãos uma das letras do nome da filha, Aitana. Na noite desta terça-feira, De Santo tentará ajudar o São Lourenço e terminar de escrever o nome de Aitana na história do futebol. A gente está estudando já tem um tempo, né, que a gente conseguiu se preparar para esse jogo, né, as 2 semanas treinando forte, então já sabemos as armas deles e temos tudo para fazer um grande jogo. E agora a gente vai falar da maior competição regional do país no primeiro semestre. O Sampaio Corrêa está de volta a São Luís depois de empatar fora de casa pela Copa do Nordeste. A próxima partida do Tricolor é amanhã pelo Campeonato Estadual. Mas não pode perder de vista, claro, aí a partida do fim de semana, que pode colocar o time nas quartas de final da Lampions League. O elenco começou a semana reforçando a parte física. Essa semana o time tem 2 jogos importantes. O primeiro pelo estadual amanhã contra o Pinheiro e o segundo no fim de semana pela Copa do Nordeste contra o CSA. É uma semana muito importante para nós, sendo que o jogo mais importante é sempre o próximo jogo, né? Então nós vamos para esse jogo de quarta-feira muito focados, né? com uma estratégia pensando na semana como um todo, pensando principalmente nesse primeiro jogo contra o Pinheiro, que pode já nos dar a classificação para a semifinal, então, com a expectativa de sempre evoluir, de sempre fazer o melhor. Pela Copa do Nordeste, a última vez que entrou em campo, o Sampaio jogou bem, mas pecou nas finalizações. Mesmo assim, o empate com o ABC foi considerado um bom resultado. Então, eu acredito que a nossa equipe fez uma grande partida contra o ABC, fora de casa. O time deles foi um time muito reativo, a gente, com o nosso estilo de jogo, propondo, criando, marcando em cima. Acho que a gente criou boas chances de novo, mais uma partida que a gente criou muitas chances, só que de novo a gente conversando entre nós depois do jogo, a gente pecou na última bola, que é a finalização, né, cara, a eficiência. E em cima disso a gente agora vai trabalhar essa semana, esses 2 dias aí para jogar o estadual contra o Pinheiro, fazer mais uma grande partida na nossa casa, que a gente tem que vencer porque a gente está dentro de casa. Sábado, a TV Difusora transmite ao vivo para todo o Maranhão o jogo do Sampaio contra o CSA pela Copa do Nordeste, a partir de 15 para as 4 da tarde. Belo gol do Jefinho, uma das armas aí do técnico Rafael Guanais. Ontem, pela Copa do Nordeste, o Botafogo da Paraíba e o Confiança não saíram do 0-0. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Quero lembrar você e reforçar aqui o convite para sábado estar com a gente, em 4 da tarde. O Maranhão inteiro vai se unir com o futebol, porque tem Sampaio na tela da Difusora. O Sampaio enfrenta a equipe do CSA de Alagoas, precisa da vitória para conseguir a classificação. Quem sabe a Difusora, que foi pé quente no primeiro ano, lá em 2018, quando o Sampaio conquistou o título inédito. Também, né, a gente não une pensamentos positivos aqui e transmite aí essa classificação do Sampaio para a fase seguinte, para a segunda fase da Copa, que é as quartas de final. É fundamental, não só do ponto de vista técnico, mas também financeiro, que o clube consiga êxito aí desse jogo diante do CSA. A gente confere ao vivo tudo na tela da TV Difusora no sábado, a partir de 3h30 nas redes sociais e 3h45 na TV. Amanhã a gente se encontra com o Bom Dia, hein? Amanhã entrevistado o secretário de Desenvolvimento Social, vai falar sobre o auxílio amanhã no Bom Dia, Márcio Neiser. Para encerrar, imagens ao vivo, Bahia de São Marcos, para a gente se inspirar nessa manhã e que a gente tenha uma terça-feira abençoada. Até amanhã.